documentário que foi feito da minha vida na Alemanha, o Pelé participou do documentário. E ele até lá em casa fizemos umas embaixadas juntos. Então eu tenho esse orgulho de ter feito embaixada junto com o Pelé. E o Pelé, ele contou que esse negócio de superação, quando foi no ano de 1966, nós dois tivemos problemas paralelos. Eu com a mão e ele com a perna. E parecia que nenhum dos dois iria voltar. Então o Pelé falou no meu documentário que isso é coisa de Deus. Aí eu falei pro Pelé que eu estava tomando um avião de Amsterdã para Pequim e eu vi um documentário que o Pelé falava que Deus criou Beethoven para música e Pelé para futebol. E eu falei para ele, começa a falar que Deus criou Bach para música e Pelé para futebol, porque Beethoven é um Maradona, é quase igual a você, mas não é você. E agora, 2 meses atrás, o Lionel Messi me mandou 14 gols dele para eu reger. E eu regi 14 gols que ele me mandou. E ele fez um agradecimento emocionado. E quem apertar no YouTube Messi vai ver esse minuto e meio desses 14 gols dele regidos por mim. Hoje eu estudo umas 10 horas por dia. Mais ainda então? Porque eu tenho no próximo sábado, depois de 12 anos eu volto a tocar piano em público, já com os 5 dedos da mão esquerda. Então eu estudo muitíssimo, fiz uma operação no cérebro para abrir a mão esquerda, abriu, mas a coisa é recuperar a digitação aos 73 anos de idade. E ao mesmo tempo, na regência, como não posso virar página, eu decoro uma base de 7, 8 mil páginas de música por ano, que eu rejo tudo decor. Então, é uma vida dedicada à música e hoje estou educando 4.000 crianças num projeto social e é um trabalho que me emociona profundamente. Mas você é um apaixonado pelo futebol, né? Por futebol só. E o meu time do interior é o 15 de Piracicaba. Do interior é o 15. E eu tenho... Tanto que eu tenho a camiseta preta e branca e tenho aquela camiseta cor-de-rosa também. Se você for assistir um filme, e nesse filme tem uma história linda de amor, quando acabar o filme, finalmente os 2 protagonistas dão um beijo. Se o beijo não tiver música, perde 90% da força. Essa foi a razão que o Messi, quando mandou esses 14 gols dele para mim, eu falei, naquele minuto do gol, não existe maior emoção na vida no momento. Mas quando você assiste um mês depois, se o gol tiver música, ele continua mantendo a mesma emoção. Então, a música eu digo que é sempre a régua do mundo. Porque se um governo vai bem, se a administração do 15 hoje vai bem, todo mundo diz que funciona, que o Celso Cristoforetti funciona como uma orquestra. Se a população for pichar os muros do estádio do 15, a direção iria falar que é uma orquestração contra a direção. E quando o 15 joga bem, todo mundo fala que joga por música. Então, eu digo que a música é a régua do mundo. Eu fui homenageado em 61 primeiro pela Vai Vai e ganhamos o campeonato de 2011 com o enredo A Música Venceu. Depois, quando a Portuguesa voltou para a primeira divisão, eu meti um piano lá no meio do gramado
e toquei o hino nacional. Aí quando eu saí, naquele dia o estádio estava cheio, a torcida toda gritava 1, 2, 3, o maestro é português, 1, 2, 3. Mas eu fui assistir um jogo da Portuguesa e os diretores ficam sempre muito felizes. Um diretor me apresentou para uma senhora e falou, sabe quem é este senhor? Ela, Ele falou, João Carlos Martins. A mulher, Ele falou, João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach. A mulher continuou, Aí ele ficou irritado, falou, claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach, num jogo da Portuguesa da segunda divisão. Ela, mais irritada, falou, é que eu não frequento barzinho, não. Aí eu percebi que eu não estava com a corda toda, não. A minha ligação com o futebol começou desde os 5 anos de idade. Aos 26 anos, meu primeiro acidente foi por causa de um jogo de futebol lá no Central Park com o time da Portuguesa. E aí eu dei uma entrevista quando a Portuguesa estava caindo para a terceira divisão. Eu falei que quando a pessoa torce para um time, a pessoa torce, nunca ela vai mudar. Ela torce para aquele time, é uma história de amor. E que se a Portuguesa continuasse caindo, mas eu estivesse andando na marginal, e aí eu percebesse num alambrado que era um jogo de várzea, mas era o time da Portuguesa, eu iria parar o carro, iria no alambrado e iria gritar Lusa, Lusa. Então, o amor de uma torcida pelo time é uma coisa muito forte. Quando eu vejo a emoção da cidade de Piracicaba pelos 100 anos do 15 de novembro, quando eu penso que o 15 de novembro ajudou, sem dúvida alguma, a divulgar o nome dessa cidade fantástica que é Piracicaba pelo Brasil inteiro. E Piracicaba, ligada à música também, através do Mali e da Cidinha. E eu tenho na minha orquestra 2 músicos de Piracicaba, os Micheletes. Eles são daqui de Piracicaba. No ano passado eu fiz até um concerto para promover o festival dele, no mês de julho. E quando eu tinha 16 anos, 1956 ou 57, pela primeira vez eu dei um concerto em Piracicaba. E eu me lembro que foi no meio de uma turnê pelo estado de São Paulo. E Piracicaba foi uma cidade que eu achei que eu não toquei bem. Aí eu fiz questão de voltar alguns anos depois para falar, eu não vou deixar uma cidade com uma impressão do pianista que eu acho que eu sou. Aí eu voltei e dei um concerto, um dos melhores concertos da minha vida aqui em Piracicaba. E eu me lembro que nos anos 50, uma volta do 15 à primeira divisão, estava muito ligado a um time que estava jogando muito bem, que era o Votuporanguense. E eu me lembro que o presidente da federação nessa época era o juiz era o João Etzel. E eu me lembro que o Repoli, nas entrevistas, ele falava, Votuporanga, se não tiver um time na primeira divisão, não vai fazer falta. Mas Piracicaba, se não tiver um time na primeira divisão, vai fazer falta para São Paulo.
aqui agora com o presidente do 15, Celso Cristofoletti, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa data tão especial. Boa noite, primeiramente obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez prestigiando o nosso 15 de Piracicaba. É realmente uma data significativa para todos os que estão aqui presentes, para mim, que eu sou presidente, e até para o torcedor de arquibancada. Eu acho que é a mesma coisa. Deus nos deu essa oportunidade de viver o centenário do 15 de Piracicaba. Com certeza, quando o 15 fizer 200 anos, acho que nenhum de nós vai estar mais aqui. Mas a oportunidade do centenário, do primeiro centenário do 15, com muito orgulho, com muita satisfação e com muita honra, Deus nos deu esse presente e estamos aqui. Eu acho que é uma maneira até indescritível de falar a emoção que eu estou sentindo nesse momento. A emoção de presidente é uma coisa, e a emoção de torcedor? Eu comecei lá, né? Eu comecei lá na arquibancada, na minha adolescência, torcedor do 15 de Piracicaba de arquibancada. Depois vem a nossa vida normal de faculdade, de trabalho. Nós acabamos largando um pouquinho a torcida uniformizada de arquibancada, mas sempre torcendo pelo 15, onde quer que o 15 fosse. E calhou, né, que depois de 30 anos, 40 anos que eu torço para o 15 de Piracicaba na arquibancada, calhou de justamente no ano do centenário eu ser convidado e ter tido essa honra de ser eleito presidente do 15 justamente no centenário. Então isso aí vai ficar marcado na história do 15 e principalmente na história da minha família, né? Com certeza meus bisnetos, meus tataranetos, eles vão comentar daqui a 200 anos, daqui a 100 anos, que o meu bisavô, meu tataravô, foi presidente do 15 no centenário. Então é uma coisa que não tem preço. Eu acho que isso aí vai ser guardado para sempre nas minhas gerações futuras. Amigos da telinha do Pirainfo, estou falando assim, amigos da telinha desse jeito assim, porque eu estou do lado de duas grandes figuras que vocês geralmente escutam falar pelas rádios, pelas ondas das nossas rádios. Quem é Gerson? Gerson? O Gerson Mendes, que no dia 7 de dezembro recebe o título de cidadão piracicabano. Quem é Douglas? Douglas Samanini, trabalho hoje na Difusora, já militei pelo rádio esportivo da Rádio Onda Livre, 4 anos e meio de Piracicaba, 3 anos eleito o melhor comentarista, muito feliz e mais ainda pelos 100 anos do 15 de Piracicaba. Gerson, Oi. Você adotou Piracicaba, ou Piracicaba te adotou, sei lá, sei que você está aqui com a gente, e já pra gente você é um piracicabano nato. Isso aí é vamos dizer, uma divisão de águas, né, como se fala. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Afinal de contas são 28 anos só de Piracicaba. E por causa da prestação de serviço, a ligação com o futebol, o 15 principalmente. E eu vou então, como eu disse ainda há pouco, com muito orgulho passar a ser um piracicabano por título, né? Uma condecoração que eu vou receber no dia 7 de dezembro. Isso aí, mais do que isso, meu amigo, só festa. Fala uma coisa pra mim. Como é que é transmitir o jogo do 15? A bola para Gerson, bateu no peito, entregou para Douglas, devolveu para Gerson, Gerson ajeitou, vai marcar para fora. Beleza, Douglas. E como é que é transmitir um jogo do 15? Então, eu sou comentarista, trabalho junto com o Gerson Mendes na Rádio Difusora. Estou ali há quase um ano, fiz o Campeonato Paulista Série A e agora a Copa Paulista. E foi uma grata satisfação poder trabalhar com uma fera igual o Gerson Mendes. E sem contar o apoio, né, toda a sustentação que a Rádio Difusora, através das irmãs, né, as 3 irmãs lá no comando, e a gente fica feliz de poder fazer parte desse mundo. Mas eu quero ressaltar aqui sobre o Gerson Mendes, que foi aí condecorado, né, vai ser no dia 7, receber como cidadão piracicabano. Se tem algo que me deixou feliz em Piracicaba, além do 15, é claro, foi saber essa nobreza que fizeram com o Gerson Mendes, merecedor, um carioca que tem um coração do tamanho do mundo. Gerson, quem conhece você, quem te conhece, sabe da importância sua na Rádio Piracicabana hoje. Você é um ícone. É um ícone na rádio. Que, aliás, engraçado, tem muitas vezes as pessoas ouvem, sabem quem é o Gerson, mas não conhece o Gerson, né? Tem muita gente que não conhece, é verdade. Muita gente que não conhece. A grande maioria não conhece, porque o rádio não é o nosso grande companheiro, né? Agora, a satisfação é a mesma. O cara liga pra você, eu te encontro na rua, aqui mesmo, nessa sonoridade. Quantos me cumprimentaram, eu não sei quem são.
Eles me conhecem, mas eu não os conheço. Mas é bom do mesmo jeito. Você tem que ver pelo lado positivo, né? Douglas, vou perguntar uma coisa. Continuando com essa pergunta que a gente fez pro Gerson, será que as pessoas pensam que ele tinha cabelo? Fica na imaginação, né? Eu, por exemplo, antes de conhecer o Gerson Mendes, ouvia a Rádio Difusora. Claro que depois entrei na Onda Livre, a gente passa a ouvir onde trabalha e não pode ser diferente. Mas eu não imaginava o Gerson, pelo vozeirão dele e tudo, imaginava um cidadão maior, cabeludo, bigodudo, e hoje vejo sem cabelo, barrigudinho e de bigode. Olha, eu falei do cabelo, ele forçou a barra, hein? Não, mas rapaz, isso aí é genético. Você, olha, é uma brincadeira, mas você sabe que tem uma música carnavalesca que diz que é dos carecas que elas gostam mais, né? Eu já ouvi essa música. Exatamente, é antigo isso aí. Você devia ter uns 2 anos quando lançaram essa música aí. Aquela época maravilhosa. Quase. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na telinha do Pirainfo e falar do prazer que eu tenho em estar do lado de duas feras, Gerson Mendes e Douglas do outro lado, falando, pessoas que a gente está acostumado lá corradinho, lá ficar ouvindo e ficar curtindo, ouvindo vocês falarem de futebol e falarem do nosso 15. Gente, obrigado da presença de vocês e vamos que vamos, né? Obrigado, um grande prazer, conte sempre com a gente. Um grande abraço para você, parabéns pelo trabalho, é sempre importante dar cobertura nos grandes eventos da cidade. Um grande abraço para você e para todos os seus telespectadores.